Bom, hoje, terça-feira, a gente traz aqui na edição especial do Jornal da Manhã o secretário de Finanças de União da Vitória, Odelir de Leto Cachoeira, para a gente aqui explanar à população, mostrar os números de União da Vitória, como está a atual situação financeira do município, essa gestão do prefeito Dr. Ari Carneiro Júnior, que assumiu agora no início desse ano, para trazer à população muitas vezes do porquê que alguns pedidos, algumas obras não saem de forma imediata, né? Porque tudo demanda recursos. E é justamente sobre essas questões de recursos que a gente vai saber, a partir desse momento, como está o município de União da Vitória. Odelir, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Acho que é um momento importante para a gente discutir um pouquinho sobre os números, né, de União da Vitória, né? Eu acho que a população merece, né? Afinal de contas, a administração pública é para a sociedade, né? Para essa sociedade que nós temos que prestar contas, né? Odelir, já falando em números, né? A pergunta que eu te faço, e a gente vai esmiuçar, você vai explicar o porquê dessa nota ao longo desse jornal. Hoje, a saúde financeira do município de União da Vitória, pelos números que vocês puderam apurar até o presente momento. De 0 a 10, que nota você daria para essa questão da saúde financeira do município? E ao longo do jornal a gente vai explicando o porquê dessa nota. De 0 a 10. Nós estamos nota zero, né? Nós temos um desafio gigantesco pela frente. Nós vamos ter que ser muito criativos na nossa administração para podermos darmos conta de toda a necessidade de recursos que se fazem frente aí à administração do município. Cachoeira, primeiro assunto é que agora vocês assumiram o município recentemente, né? Agora, dia 1º de janeiro, então hoje são pouco mais de 3 semanas, né? Ainda é um início de trabalho, né? Para tentar colocar a casa em ordem. Porém, já receberam a prefeitura e toda a prefeitura ela repassa, né? Independente seja um déficit, né? Ou então valores positivos para o próximo prefeito. Como que vocês pegaram o caixa da Prefeitura de União da Vitória? Tinha dinheiro no caixa? Quais são os valores totais? A gente sabe que boa parte desses recursos muitas vezes são de obras já empenhadas, né? São obras que continuam em andamento e é necessidade de pagar essas parcelas dessas empresas que muitas vezes elas fazem um trabalho e recebem um pouquinho, né? E assim o forma do processo solicitatório. Mas, no geral, quanto de recurso foi repassado, então, pela gestão atual que vocês receberam no município de União da Vitória? Bom, então, eu acho que é importante frisar que existe um período que antecede a nova administração, que aqui a gente chama de período de transição, né? Nesse período de transição já há um acompanhamento de todo o desenvolvimento, né, de todo o trabalho que a gestão anterior vinha executando, né? Embora a questão financeira ela seja a última que você recebe, porque ela encerra-se em 31 de dezembro. O que nós efetivamente recebemos, né, em termos financeiros, né, e o que se desenha, é isso que a gente vai discutir daqui para frente. Nós temos na ordem de 26 milhões hoje, que são recursos já vinculados, né? Como você mesmo mencionou, né? São aqueles recursos que já estão carimbados, de obras que estão em andamento, né, do procedimento, do processo operacional normal do município. Então, esses recursos eu não tenho o que fazer com eles, a não ser aplicar naqueles projetos que já são definidos, né? Lembrando que desses 26 milhões, eu tenho já quase 10 milhões que já estavam comprometidos em 31 de dezembro. Porque era o andamento da própria obra, são escolas, pavimentação, então 26 milhões. O que seria interessante para o município era que se tivessem recursos livres, né? Esses recursos é que te dão a capacidade de investimento e de atender exatamente nessas questões, às vezes, emergenciais, né? A gente sabe que tem situações que exigem da administração pública uma ação imediata, e essa ação imediata requer a disponibilidade de recursos. Então, nós, de recursos livres mesmo, nós recebemos apenas 940 a 980 mil reais, que é um valor muito pequeno, é insuficiente. Aí que vem o grande problema, né? Aparentemente, se falar dos 26 milhões, 980 mil, parece ser um valor expressivo.
Mas também herdamos, né, tem uma herança, e também a gente não pode dizer que é só de uma administração, mas ela vem ao longo das administrações se consolidando, né? Nós recebemos uma herança de valores que ainda não foram cumpridos e que caem para essa gestão, né, sobretudo nesse exercício financeiro. Então, e o mais grave, né, eu acho que até uma questão importante a ser discutida depois, que é o Fundo de Previdência. Então, já de 2022, já ficou uma dívida do Fundo de Previdência de 6 milhões que estão parceladas, né? Ou seja, isso vai compor o que a gente chama de dívidas de longo prazo, que eu tenho INSS parcelado, a gente tem empréstimos parcelados, tem esse parcelamento do fundo e os precatórios, que são os mais delicados. Se eu somar esses valores, só as dívidas de longo prazo, nós chegamos na ordem de 47 milhões. Então, veja que é um valor muito expressivo que nós teremos que dar conta, né, no futuro. Ainda dentro dos precatórios, né, isso já são valores definidos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nós temos ações que estão em curso ainda, né, ações trabalhistas que estão em cursos, que o mérito já não se discute mais, ela já está pacificado, né, a decisão, que vai entrar na ordem de em torno de mais 10 milhões, podendo chegar a 12 milhões. Então, eu já tenho 47 milhões, eu vou jogar mais 10 milhões a 12 milhões que vai para esses recursos, para essas dívidas de precatório. Então, essas são as dívidas de longo prazo. Mas eu tenho dívidas que são agora, que são exigências que vão requerer o pagamento logo adiante. Então, nós temos, como falei, do Fundo de Previdência, já tem esse parcelado, mas o aporte do fundo no ano passado era na ordem de 32 milhões, foram repassados 24 milhões. Então, ainda ficou mais um déficit, né, aí no aporte de 8 milhões de reais. Então, que já, né, tem que ser pago nesse exercício. Esse é o aporte do município. Como a gente sabe, né, a população já também está acompanhando isso, a gente está aí com a possibilidade de incorporação, né, da Uniuv pela Unespar. Eu tenho o aporte também do fundo que é da Uniuv, é mais 4 milhões. E a Uniuv não tem recursos suficientes para atender a essa chamada. Então, são esses 8 milhões mais 4 milhões que eu vou ter que repassar. Então, só de aporte que ficou são 12 milhões. Né? Sempre tem um reajuste agora no início do ano, isso é refeito, esse cálculo, sempre acaba subindo esse valor. Né? A gente estima em torno da ordem de uns 3 milhões, 2 a 3 milhões que vão subir ainda. Né? E ainda desses recursos, nós temos, o município adquiriu 2 áreas de preservação permanente que ela paga com ICMS ecológico. Então, ela recebe essas verbas quadrimestralmente, né? Desse valor, ela repassa 60%, né, para o proprietário do imóvel, né, até completar o valor que foi avaliado aquele imóvel. Depois ela fica com esse valor 100%. Mas dos valores recebidos em 2024, tem 1 milhão que ainda não foram pagos. Então, eu tenho mais esse 1 milhão para complementar, que eu tenho que passar agora. E no ano passado, né, voltando à questão Uniuv, ela começou a sentir dificuldade financeira, foi feita uma suplementação orçamentária na ordem de 2 milhões e meio, e desses ainda ficaram 500 mil reais que eu tenho que repassar agora nesse ano, né? Na verdade, até já foi repassado esse valor, né? E entra também a complementação de folha agora a partir de janeiro, né? Porque a Uniuv não tem recursos suficientes, a arrecadação dela não dá conta disso. Isso, veja, a gente vai somando, vai na ordem de 13 milhões e meio, já tenho 13 milhões e meio aí, né? Lembrando que eu tenho uma disponibilidade de recurso financeiro, 940, 980 mil reais. Então, começa a pesar isso. Ainda, né, ficou para a gente dar conta nesse início de exercício, até por uma determinação judicial, nós já está licitado, né? Nós vamos ter, está licitado em torno de 1 milhão e 800, mas sempre acaba caindo um pouquinho isso, mas vamos estimar em torno de 1 milhão e 600 a 1 milhão e 800, né, que é uma licitação
cujo objeto dela é retirar aqueles entulhos ainda da última enchente que nós tivemos, né? Então, isso está num terreno, foi tudo depositado lá, agora precisa dar um destino disso, né? E isso são empresas especializadas, porque lá tem todo tipo de entulho. Então, vai em torno de mais 1.600.000, 1.800.000. E agora, abril, mais ou menos, estima-se que abril, né, o Ministério Público vai inaugurar também a sua nova sede, ali atrás da Uniuv, né, ali do ginásio da Uniuv, e temos que fazer aquele acesso que chega lá nessa nova unidade do Ministério Público. Então, vai também em torno de 800 a 1 milhão. Esses são só recursos que estão sendo exigidos do exercício que veio, né, de compromissos do exercício passado. Mas aí ainda tem todos os compromissos do exercício corrente, né, que também vão se somar aqui. E não tem como a gente não mencionar de novo o fundo, né? O déficit atuarial nosso hoje está calculado na ordem de 36 milhões. Então, hoje o grande problema, né, que está sugando grande parte dos recursos financeiros do município é o fundo de previdência. Esse não tem alternativa, vai ter que passar por uma reformulação, né? A nível federal, a gente já teve essa mudança em 2019, né, com a emenda constitucional 2003, ela recomendou aos municípios e aos estados, mas ela não obrigou. Então, a maioria dos municípios não fez a sua reforma. União da Vitória até entrou com um projeto de reforma naquela oportunidade e não foi aprovado. Então, eu tenho mais esse déficit ainda de 36 milhões. Lembrando que a Uniuv não tem recursos, o déficit da Uniuv, em torno de 5 milhões, também vai entrar nessa conta para ser pago. Então, veja que só nesses elementos de gastos que eu passei agora, nós ultrapassamos fácil os nossos 60 milhões, né? E eu tenho a atividade operacional do município, né? Eu tenho toda a manutenção do município que tem que fluir normalmente. Então, veja, eu tenho um orçamento hoje na ordem de 259 milhões. Esse é um estimado, né? Não significa que a gente realize ele, né? Tudo depende das condições econômicas e são fatores que fogem ao nosso controle, né? Como é o primeiro mês, a gente está muito próximo de fechar o primeiro mês, e a gente mede isso pelo Fundo de Participação dos Municípios, em comparação com o ano passado, em valores nominais, ele já caiu 4%. Né, e a valores corrigidos 7%. Então, além das dívidas que eu tenho, eu começo a ter uma perda de valores de repasse, né? Isso vai agravando a situação. Mas vamos lá, eu tenho um orçamento de 259 milhões. Desses 259 milhões, obrigatoriamente eu tenho que investir 25% em educação, né? Doa quem doer, 25% para a educação, merecido. Saúde, mais 15%, então eu já tenho aí 40%, e tenho repasse obrigatório à Câmara Municipal, que é 5%. Evidente que o município sempre, a Câmara Municipal, ao final do seu exercício, acaba devolvendo algum valor. Esse ano foi na ordem de 3 milhões, né? Mas eu retirando isso dos 259 milhões, me sobra 147 milhões para a manutenção da atividade operacional do município. E a gente faz uma continha de padeira, é fácil, né? Divide isso por 12, eu vou ter em torno de 12 milhões por mês. O meu custo fixo está na ordem de 12 milhões. Então, realmente é um sacrifício que, infelizmente, a população acaba pagando junto, né? Porque tira a minha capacidade de investimento. Esse é um problema sério que nós temos. Essa é a realidade que hoje está aí posta.